aconteceu um caso de uma pessoa que eu atendi, que o cara ele tinha cometido um adultério há 35 anos atrás. 35 anos. E a esposa dele estava trabalhando. Aí falou comigo, pastor, o que eu faço? Eu falei, confessa aqui e vão botar uma pedra em cima disso e tal. Aí eles foram fazer um curso de casado para sempre. Não sei com quem, nem aonde. E aí mandaram... é bom nem ficar sabendo também, não. Não é bom nem saber. Aí mandaram ele confessar. Acabou a mulher. A mulher entrou numa depressão. Aí depois eu tive que acompanhar essa mulher em muito tempo, porque ela entrou em desespero. Ela começou a correr dentro de casa. Ela entrou assim no desespero. Aí eu falei, assim, pra que você fez isso? Se a gente já tinha resolvido isso. Não, e vale ressaltar aqui que a gente não está dizendo que a pessoa deve esconder pecado. Com certeza a gente acredita o seguinte, 100% dos pecados que a gente comete, a gente tem que confessar para Deus. Sim. E a Bíblia diz que alguns pecados a gente tem que confessar para alguém para receber oração, para ser curado. Não necessariamente esse alguém tem que ser a pessoa que dorme com você, porque senão você pode piorar a situação. Com certeza. Procurar alguém de confiança, um líder, exatamente para te ajudar nessa história. Nessa situação. E tudo é conversado. Eu acredito que cada casal, ele sabe a liberdade que tem um com o outro. Tem casais que falam, olha, se eu fui traída, eu prefiro saber. Então, eu acredito que a verdade deve ser dita. Mas cada caso é um caso, a gente não pode dar opinião, porque a vida é da pessoa e você que vai sofrer as consequências, é Deus que deve dar o aval. E os detalhes também não vão mudar nada, vamos dizer, não vão melhorar nada, só pode piorar. Então, tem coisa assim como teve um outro caso, que isso já faz também uns 9, 10 anos atrás, que ele veio me procurar, eu disse, pastor, aconteceu isso 4 anos atrás, houve uma traição, tal, da minha parte, o que o senhor acha? Aproveito que ela está aqui para falar, como que você acha que ela vai reagir? Eu acho que... Não, então, confessou ali, oramos juntos, pedi para a bênção sobre a vida dele e tal, ok. O que chegou? Em casa, ela trouxe um outro assunto que ele não sabia, os dois sozinhos, no mesmo dia, antes de dormir, ela trouxe um assunto que ele não sabia que tinha acontecido e ela pediu perdão a ele, então ele sentiu na hora de fazer isso. Ele aproveitou e disse, olha, então eu quero também confessar para você, já fiz isso lá com o pastor, mas eu não ia falar nada. Mas eu quero que você saiba que aconteceu isso, eu traí dessa forma, justamente na mesma época em que ela também tinha tido um problema, né? Então, assim, e aí eles entenderam por que ambos tiveram essa reação, né? E aí, pronto, ele pediu perdão a ela também. Então, assim, aí no outro dia ele chegou e disse, pastor, resolvi tudo. Eu disse, como assim? Não, à noite aí me explicou, aconteceu isso, e eu estou me sentindo em paz. Eu disse, glória a Deus, e ela? Não, também, beleza. Então, assim, tudo são situações e circunstâncias que a gente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, mesmo, senão vira uma bagunça. Esses laços de alma, pastor, a gente tem até uma pergunta, né, que foi da telespectadora falando que viveu muito tempo na Umbanda, onde a prática de alianças, até alianças de alma mesmo, onde acontece com espíritos malignos, tudo. Isso influencia muito? Qual que é o tratamento para isso? A gente falou de aliança de alma até um certo ponto do laço sexual, lado afetivo, mas tem esse lado espiritual. Pessoas que passam muito tempo nessas feitiçarias, magia negra, e que concedem sangue do seu sangue, ou até mesmo sacrificam pessoas e filhos para que isso aconteça. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Também é laço de alma, é aliança do passado, como é que se faz? Dependendo do nível de envolvimento que a pessoa teve, nós temos casos que a gente já ministrou que a pessoa tinha um vínculo, um laço emocional, afetivo e espiritual com as trevas tão forte que ela mantinha relações sexuais com o demônio, ou seja, o demônio vinha, ele se materializava, essa é a palavra que se usa, se materializava e ela tinha todas as emoções, orgasmos com aquele espírito que aparecia ali, não é? E tinha um caso que eu atendi especificamente que o nome dessa entidade era Seu Lúcio, de Lúcifer, né? Então o Seu Lúcio entrava no quarto, era praticamente quase todas as noites, e mantinha relação sexual com ela, e eram aquelas relações assim que ela ficava arrebentada, não é? No outro dia, e ela ficava totalmente destruída. Então, assim, teve que se fazer o que? Uma renúncia, né? Ela teve que renunciar a esse pacto que ela fez. Na realidade, quem a iniciou foi a sua mãe, a mãe que iniciou esse processo, que fez com que ela fosse consagrada desde pequena, e aí ela era muito enferma, e aí então na realidade fez um pacto, ou seja, em troca pela saúde dela, ela consagrou a filha,
E a partir daí, depois que ela teve o entendimento, ela cada vez, um abismo foi chamando o outro, ela foi fazendo cada vez pactos e alianças mais fortes para que ela fosse, assim, filha de fulano de tal, né? Ou esposa, dependendo do nível. E um outro que eu conheci, eu não ministrei, mas eu conheci o testemunho dela lá no Rio, quando eu morava lá, que ela era, assim, era secretária, né? Então ela que escrevia tudo, anotava o que era exigido dos outros para poder alcançar vamos dizer assim, os benefícios, os favores dessas alianças. E a cura desse processo, pastor? Porque ele é um pouco diferente, né? Ele envolve pessoas, envolve a pessoa mesmo mexendo com demônios. Porque aí vem o processo, em primeiro lugar, vem a libertação. Vem primeiro a libertação para depois nós trabalharmos as emoções que foram completamente afetadas por conta do envolvimento com as trevas. A libertação a gente sabe muito bem, você expulsar no nome de Jesus mesmo, e realmente acontece. A gente tem que entrar assim, bem pormenorizado, porque tem muitos detalhes. Né? Então, assim, ele às vezes é violento, a pessoa fica endemoniada, quer dizer, ela vai ser livre, mas existe um processo de retaliação muito grande que acontece, porque ele vem para ameaçar, dizer, olha, não vou abrir mão, você é minha, ou você é meu, né? E você não vai conseguir, eles não vão conseguir, eu vou te matar. Então, assim, é uma luta muito grande. Satanás vai tentar prejudicar muito a pessoa antes de soltá-la, vamos dizer assim. Né? Mas, assim, é uma guerra no mundo espiritual, né? A gente, não é na nossa força, a nossa parte é estarmos preparados em santidade, para podermos ser usados na vida dessa pessoa, né? E muitas vezes o diabo tenta sufocar, enforcar, né? Como a gente... por isso que as pessoas nós tivemos um caso assim. Não devem brincar com essas coisas, porque isso é muito sério. É sério demais. Né? Muito sério. Eu ministrei numa senhora que ela tinha um laço de alma com pé de manga, no fundo da casa dela. Como Laço assim, de pastor? alma. Com o pé de manga, ela amava o pé de manga, desenhava tudo no pé de manga. Não, a gente viu há poucos dias na mídia uma mulher que casou com a roda gigante nos Estados Unidos, se não me engano. É isso mesmo. Casou com a roda gigante. Eu fiquei impressionado de ver a loucura. Que loucura. Essa casou com pé de manga? Pé de manga, tinha laço de alma com pé de manga. E qual tipo de manga que era, você sabe? Não sei Mangubá, manga rosa, manga espada. A espada, né? Mas É a espada mesmo. a Era gente- espada mesmo. É a espada mesmo, espada, é aquela grande. É aquela A gente tem a grandona. ideia de que o laço de alma é só com outra pessoa que tem uma outra mas alma, né? não. E a gente podia entrar nesse assunto também, laços com bens materiais. Com Pessoas que são certeza, apegadas materiais. demais, por exemplo, ao carro, à casa, ou objetos pessoais, Tem. né, materiais. Fala sobre isso com a gente. Já gostou da manga, espada, né? Mas a questão, né, igual essa senhora, eu descobri, né, que toda vez que tinha um problema, havia uma manifestação na vida dela. Oh, meu Deus. O Gênesis disparou a rir Parou aqui. aqui, né? Deu crise. Mas aí eu A descobri. manifestação demoníaca? Ela tinha manifestação. Aí eu não consegui descobrir o que era. Aí um dia, na casa dela, ela saiu correndo de dentro da sala e abraçou o pé de manga. Aí eu descobri que era o pé de manga. Meu Deus. Aí nós fizemos a libertação e depois quebramos o laço de alma dela com o pé de manga. Meu Entendeu? Deus do céu. Aí, Ou seja, realmente- é um objeto que pra gente parece até um pouco bizarro, essa é a palavra, a gente fica olhando e fala, meu Deus, mas há um histórico na vida da pessoa Com para aquilo certeza. acontecer. Aí você vai Mas numa uma- caminhada, né? Mas, Maurício, existem os vínculos emocionais de alma com animais. Com animais de estimação. com O ser humano- Não, que mulheres e homens que fazem Relação coito, né, sexual. que a gente chama de coito. Zoofilia, né? Zoofilia tem outro Com nome. animais. Não, isso prova o quanto que o ser humano sem Deus ele é completamente perdido, né? Carente, O ser humano sem Deus ele está completamente atolado no pecado, né? E chega a cometer situações como essa, né? A pessoa casar com uma roda gigante, casar com um animal, casar com um pé de manga. E a gente vê, por exemplo, homens que têm problemas com relações sexuais hoje, com as suas esposas, e muitos desses que vieram, por exemplo, moravam em sítios, na roça, e normalmente a primeira experiência sexual dos meninos na roça é com animais. Gente. Né? Ou com ovelha, Infelizmente. galinha. E lamentavelmente vaca, são incentivados muitas vezes por adultos que acham o seguinte, tem que Sim, treinar o iniciação, indivíduo. né? A iniciação é ali. Agora, o que acontece? Cria laço de alma também.
Você sabia? Por quê? Porque o animal tem alma, ele não tem espírito, mas ele tem alma. Então o que acontece? Muitas vezes tem homens que são extremamente apáticos porque ele absorveu uma característica daquele animal com quem ele se relaciona. Não, se o animal não tem alma, não tem, isso eu não posso dizer. Mas com certeza a alma do indivíduo ficou completamente destruída, ela fica. Né? Porque você imagina, o indivíduo vai trocar uma mulher por um animal e aí o que nos entristece é que o diabo, ele usa essas coisas para destruir as pessoas, porque como o diabo não pode tocar em Deus, ele toca nas pessoas que Deus ama, né? Então você imagina o coração de Deus como é que deve ficar quando vê uma pessoa se entregando a uma bestialidade dessa. Essa palavra, bestialidade. Triste demais. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, aliás, um comentário do Márcio de Divinópolis. Ele coloca: eu estou achando o assunto extremamente interessante hoje, parabéns à produção desse programa. Está aqui passado os votos de felicitações também aos dois apresentadores aqui, pastores. Bom, é uma pessoa que não quis se identificar, colocou: gostaria de pedir aos pastores para orarem pelo meu filho, que é muito nervoso, tem transtorno bipolar e bebe demais. Por favor, me deem uma palavra, eu necessito. É claro que nós vamos orar aqui antes de terminar o programa sobre tudo isso. Eu estou vendo que ela não quis se identificar, mas o DDD do telefone é 34, que não deve ser muito perto aqui de Belo Horizonte, interior. Mas nesses casos, pastor, onde há uma questão também na família, a mãe às vezes sofre muito com um filho que tem esse transtorno, que se entrega ao alcoolismo porque é a única forma às vezes de continuar feliz, aquela coisa toda. O que uma mãe pode fazer para conseguir, é claro, não envolvendo a violência, né? Porque a partir do momento que envolve a violência, aí é a autoridade pública, aí é você procurar realmente polícia militar e ponto final. Agora, quando não é este o problema? Nós precisaríamos analisar e entender um pouco da história dele, né? Sabemos se ele, por exemplo, é um filho que foi gerado dentro do casamento ou não, se ele é um filho bastardo. A gente vai entender que essas atitudes dele, na realidade, ele está buscando a aceitação. Se ele foi rejeitado no ventre ou não, ou seja, se foi bastardo, então já é um nível de rejeição. Se houve uma aceitação, né, ou não, se o pai queria, ou algum problema a respeito da sexualidade do menino, se queria um homem, não queria. Então a gente precisa entender algumas coisas, assim, porque a gente falar sem um conhecimento mais profundo é um pouco, assim, até eu me sinto temerário de falar qualquer coisa, né? E a gente tem que entender como é que foi essa gestação, se houve alguma complicação, se o parto foi um parto complicado, foi um parto tranquilo. Todas essas coisas acabam afetando. Como é que foi a primeira infância dele, como que está, que idade ele tem mesmo hoje? Fala aí a idade? Não fala a idade. A gente tem que saber como foi a adolescência, se ele viveu sem a figura paterna ou não. Tudo isso são sinais de que coisa que pode também se ele não foi, sofreu uma defraudação, abuso, molestamento, se você sabe, né, ou não.